Bom, agora vamos provar um resultado bastante interessante, ok? Nós temos três números inteiros, A, B, C, tal que A e B são primos entre si. E se A divide o produto B, B, C, C, então A vai dividir C. Ou seja, A divide um produto, só que A é primo com B, não tem nenhum fator em comum. Então é óbvio que os fatores em comum serão com C, ou seja, A divide C. Mas isso aí é óbvio de uma forma intuitiva, mas como podemos demonstrar esse resultado? Bom, se A e B são primos entre si, então pelo teorema de Bachet-Bézout, existe uma combinação linear dos dois que dá 1. Se você multiplica por C essa relação, você obtém isto aqui, né? Mas veja bem, A divide B vezes C, certo? Onde nós temos B vezes C aqui. Então, A divide esta expressão, B vezes C vezes Y. Mas, por outro lado, é óbvio que A divide o próprio A. Então, A divide A vezes C vezes X. Portanto, A vai dividir uma combinação linear de esses dois números, que é C. Certo? Então, conseguimos demonstrar esse resultado utilizando o teorema de Bachet-Bézout, né? Isso é bem interessante, não é? Pronto. Ok? Seguinte resultado. É claro que aqui podemos encontrar resultados similares a este que iremos estudar nas listas de exercícios, ok? Bom, o MDC tem certas propriedades bem interessantes, né? A primeira delas é que o MDC de A vezes C... Opa, por que não posso escrever aqui em cima? Ok, vamos lá. O MDC... já sei. Por isto. Pronto. O MDC de A vezes C e B vezes C é C vezes o MDC de A e B. Ou seja, eu posso fatorar de certa forma, né? O C sai para fora. Mas como o MDC é positivo, ele sai em valor absoluto, ok? A mesma coisa para o MMC. Outro resultado interessante é que se A divide B, o MDC de A e C vai dividir o MDC de B e C. Ou seja, eu combino, como quem diz assim, de certa forma, multiplico por MDC. É uma coisa bem interessante, né? Combino com MDC com um elemento novo chamado DC e obtemos esse resultado. O seguinte é, se A e B são primos entre si, então o fato de fazer A vezes C e B, o MDC de A vezes C e B, é como se eu tivesse que achar somente o MDC de C e B, ou seja, eu posso eliminar o A, porque A e B são primos entre si, não? Depois, se MDC de A e C e B e C vale 1, eu posso multiplicar essas relações deixando este C fixo, certo? Multiplicando só a primeira coordenada, por dizer assim, né? Se C é primo com dois números, C vai ser primo com o produto desses dois números. Tudo isso, claro, se demonstra utilizando aquele resultado bem conhecido, que estou falando, ou seja, o teorema de Bachet-Bézout, né? Mas o interessante é ver, bom, se não tem fator em comum com B, nem com A, então obviamente não vai ter com produto. Mas como demonstramos? Bachet-Bézout, de novo. Bom, se temos que C divide A e C divide B, então estes são números inteiros. Então, também podemos, por dizer assim, fatorar C disso aí, né? E isso provém diretamente disto aqui, né? É a mesma relação, só que utilizando A sobre C no lugar de A, B sobre C no lugar de B. Ok? Nós temos também... Nós temos também, como último resultado, a mesma coisa, só que para o MMC. Ok? Bom, vamos então demonstrar estes resultados. Primeiro, isto aqui. Como demonstramos isso? Bom, se um desses três números for zero, esta igualdade é óbvia, né? Por quê? Porque, por exemplo, se A for zero, aqui vai dar zero,
Aqui vai dar 0, MDC de 0 com BC, é B vezes C, em valor absoluto. O MDC de 0 e B, é B. E então, este resultado vai dar B vezes C de um lado e B vezes C do outro, com valor absoluto. Então, são iguais. Para B igual a 0 é a mesma coisa. Se C for 0, então aqui é 0. Então, tudo isto dá 0 e tudo isto dá 0. Também é óbvio. Então, vamos supor o caso, tomar o caso em que os três números são diferentes de 0. Então, seja D o MDC de A e B, pelo teorema de Bashevet-Su, podemos dizer que existe uma combinação linear deles dois, de A e de B, que dá como resultado este número aqui, D, certo? Daí nós multiplicamos por C a relação. Então, tínhamos isto, só introduzimos a letra C, multiplicamos por C. E obtemos este resultado, né? Então, AC, uma combinação de AC e BC dá CD. Então, a gente sabe que MDC de AC e BC divide AC, divide BC. Então, MDC de AC e BC divide toda a combinação linear desses dois números. Em particular, MDC de AC e BC vai dividir CD. Bom, justamente mais ou menos é o que queremos provar, né? Isto aqui igual a C vezes D. Já provamos que divide. Agora temos que provar que C vezes D divide este outro resultado. Mais ou menos assim, né? Bom, se D, nós temos, claro, D é o MDC de A e B, como sempre. Então, obviamente, D divide A e D divide B. Multiplicando por C esta relação e esta relação, obtemos que C vezes D divide tanto AC quanto BC. Portanto, é um divisor comum desses dois números e vai dividir, então, o MDC desses dois números. Então, C vezes D divide a CBC e a CBC divide CD. Então, temos a igualdade de valores absolutos desses números, que são todos positivos, portanto, esses dois números são iguais. Não, C vezes D não é necessariamente positivo, né? Depende do C. E claro, D é positivo, passa aí para fora e obtemos, então, este resultado, né? Porque isto aqui é D. Ok? É isso por enquanto, ok? Ah, não, temos mais, né? Acabamos de demonstrar qual propriedade, deixem ver. Só a primeira. Só a primeira e são 7 propriedades a demonstrar. Vamos então com a segunda, né? Temos a primeira. A segunda, se utilizamos esta igualdade entre MDC e MMC, né? Utilizamos, claro, a igualdade com AC e BC. Então, no lugar de A e B, escrevemos A vezes C e B vezes C, temos esta relação, né? Aqui tem que ser o produto de AC com BC, por isso que temos um C quadrado, certo? E então, podemos... e sabemos também isto, não? Pelo item 1. Então, MMC de AC e BC igual a isto dividido por isto, né? Pelo item 2, ok? ABC quadrado sobre ACBC, não? Este MMC, este aqui passou dividido, obtemos este resultado. Agora, isto aqui é igual a C vezes AB, C vezes AB, aqui no denominador. Copiamos o numerador e o denominador é exatamente isto pelo item 3, certo? Aqui podemos então simplificar um C e vamos ter só ABC sobre MDC de A e B. E aí utilizamos a relação 1, né? Que diz que MDC de A e B é igual a isto dividido por MMC. Então, isto dividido pelo MMC. Isto vai subir para cima, certo? É o que temos aqui. E A vezes B cancela com A vezes B e vai ficar C vezes o MMC de A e B, que era o que queríamos demonstrar. A segunda propriedade. Terceira propriedade, esta daqui. Vamos lá. Suponha então que A divide B. Bom, a gente sabe que MDC de A e C divide A. Então, por transitividade, isto divide isto e isto divide isto. Por transitividade, temos este resultado. Então, AC é um divisor de B e de C. Portanto, AC divide BC, que era o que queríamos demonstrar. Ok? Lema já visto? Ah, não, é óbvio. Utilizamos um lema já visto, né? Se MDC divide B e divide C,
Então, ele divide o máximo divisor comum desses dois números. É um resultado que já vimos, né? Ou seja, o máximo divisor comum não só é máximo, sino que ele é múltiplo de todos os divisores comuns. Esta relação, né? Este número divide o MDC de B e C. Este número divide o MDC de B e C. Item 4. Se A e B são primos entre si, podemos, digamos assim, de uma relação assim, simplificar o A, né? Bom, suponha que A e B são primos entre si, então existem x e y tal que nós temos relação. Multiplicamos por C, obtemos esta nova relação, na qual simplesmente multiplicamos por C aqui, aqui e aqui, certo? Então, C é uma combinação linear de A vezes C e de B. Ou seja, nós sabemos que o MDC destes dois números divide toda a combinação linear. Em particular, C é uma combinação linear. Então, o MDC de A, C e B divide C. Agora, por outro lado, o MDC de A, C e BC é um divisor de B, não? Porque o máximo elemento que seja divisor disto é disto, então divide B. Então, se divide ambos números, este aqui é um divisor de C e de B, ele divide o MDC desses dois números, que seria este resultado. Bom, agora, por outro lado, MDC de C e B divide C, multiplicamos por A, por transitividade, C divide A vezes C. Depois, CB divide B, claro. Então, CB vai dividir, se MDC de C e B divide AC e divide BC, então é um divisor comum, portanto, divide o máximo divisor comum destes dois números, que é isto aqui. Bom, e antes nós tínhamos provado num sentido a divisibilidade, agora em outro sentido, então temos igualdade. Na verdade, são iguais em valor absoluto, mas como são todos números positivos, não precisamos de valor absoluto. Bom, vamos para a seguinte propriedade. Então, acabamos de provar esta e esta. Agora vamos para o item 5. Se A, C e B, C são 1, então A vezes B e C também valem 1. Ou seja, se o número é primo com dois números diferentes, não importa se eu multiplico os dois números, ainda vai ser primo com C. Claro, com um teorema fundamental de álgebra, da fatoração em primos, podemos demonstrar. Mas o ideal é que podemos demonstrar também utilizando Bachet-Besson. Então, suponha que A e B são primos, estamos no item 4, né? A e B são primos entre si. Temos então uma combinação linear que dá 1. Multiplicamos por C, como já vimos antes. Ah, não, isso já fizemos, perdão. É o item 5 que vamos fazer agora, né? MDC de A e C e MDC de B e C são primos entre si. Então, Bachet-Besson, temos esta relação com A e C, temos esta relação com B e C, aqui e aqui, né? Então, multipliquemos esta relação e esta relação. Então, tudo isto vezes tudo isto, igual a 1 vezes 1, que dá 1. Agora, este produto está aqui. Depois temos este produto, CY vezes BU, CY, aqui está aqui, BUY e vezes C, certo? Este aqui já dissemos que era esse primeiro. Bom, já hicimos este, agora este e este, agora com este, né? Este, ACXV, AC, aqui está, ACXV, está aqui. E finalmente C quadrado YB, então C fatorou C YB. Então conseguimos escrever uma combinação linear de A vezes B e de C que dá 1. Então MDC de A, B e C divide esse 1, que é a combinação linear, ou seja, isto, né? Mas se divide 1, necessariamente é 1, porque o único divisor positivo de 1 é o próprio 1. Então A, B e C são primos entre si. Vamos para o item 6. Que nos diz a mesma relação que está aqui e aqui, só que utilizando denominadores. Ok? Bom, já que C divide A e C divide B, o A pode ser escrito como C vezes alguma coisa, e o B também C vezes alguma coisa, que são todos inteiros, porque C é um divisor de A e B e C é um divisor de B. Então, nesta relação, eu posso fatorar o C
E nós temos este resultado. Passando C a dividir, obtemos o que queríamos demonstrar. Bem simples, né? A mesma coisa acontece com MMC, né? MMC de A e B é C vezes isto, C vezes isso, porque A sobre C e B sobre C são primos entre si. Fatoramos o C e nós temos esta relação. Isto passa a dividir e acabamos. Muito bem. Esse seria então o item 7. Vamos verificar se está tudo provado. Está tudo provado. Então são vários resultados bem interessantes, todos estes daqui.